Como é que você está vendo essa ideia da nova regra do impedimento aí? Só vai valer se o jogador tiver com o corpo todinho à frente. Então, eu tenho que explicar bem pro Explica pessoal pra gente aí. qual é a ideia. Porque o que tá rolando agora é uma sugestão da própria FIFA, não tenho certeza. Assim... Pra acabar com essas malditas linhas, né? Porque antigamente... Mas vai ter também, entendeu? Não, só pra gente voltar um pouquinho no tempo pra ele chegar nisso aí, porque eu lembro, você vai lembrar melhor do que eu, a mesma linha era impedimento. Era impedimento. Né? Hoje em dia, com as linhas, não tem mais mesma então, linha. A mesma linha do jogador era impedimento. Aí não lembro exatamente do ano. Na década de 90. Aí mudou pra mesma linha não ser mais impedimento. E aí agora fica essa discussão. E eu gosto, eu achei legal isso aí. Porque fica, o cara tá com o ombro aqui, tá pegando... Você não sabe o que vale mais. E aí demora muito. O gol do Richarlison contra a Bolívia é um exemplo claro disso. Eu acho que vai facilitar. Mas tem gente achando que não é legal, tal. Eu gosto mais do gol também. Eu acho que, tá separado, não é tem alguma coisa junto, é impedimento. Eu acho que vai facilitar muito. É isso que tá acontecendo, quem que tá fazendo essa proposta? Conta pra gente aí essa parada aí que o Sormani levantou e eu cortei agora. Não, são bons, levantou, vamos cabecear essa bola pro gol, aí. né, Alfinete? Assim, eu acho bacana a gente discutir isso, é a regra 11 do impedimento. Primeiro, esclarecer. Impedimento, existe uma fórmula. Primeiro é o P da fórmula. O que é impedimento? P, posição de impedimento. Tem que definir. O que é posição de impedimento? Posição de impedimento é eu, atacante, entre eu e a linha de fundo do meu ataque, eu tenho que ter 2 adversários. Não precisa ser necessariamente o goleiro. O goleiro. Eu tenho que ter 2 adversários. E aí nós vamos falar o quanto que essa regra do impedimento mudou. Na origem da regra do impedimento eram 3. Na década de 30, reduziu para 2. Na década de 30, reduziu para 2 adversários. Então, para eu estar em posição de impedimento, entre eu e a linha de fundo, eu tenho que ter 2 adversários. Se eu tiver só um ou nenhum, eu estou em posição de impedimento. Isso ficou claro. E aí, se eu estava atacante na mesma linha do penúltimo defensor, eu estava em posição de impedimento. E aí, na década de 90, mudou a regra que alterou significativamente isso. Sim. O jogador que estava na mesma linha de impedimento não era mais posição de impedimento. Poderia ficar na mesma linha. Então, fizemos a evolução histórica. A regra começou com 3, mudou para 2 e mesma linha não está mais impedimento. Ótimo. Aí veio a tecnologia. Veio o VAR em 2016 para o futebol mundial. Em 2016 começou o VAR. E aí começou a identificar com o VAR que tem muita mesma linha. Tem muita linha. E o que diz a regra? Qualquer parte do corpo que está à frente do penúltimo defensor é impedimento. Desde que não seja a mão, por exemplo. Desde que não seja a mão e o braço, porque não faz o gol com a mão. Opa, se não. Mas não vale. Opa, se não. Mas não vale. O Jô, por exemplo, fez um gol contra o Vasco lá na Neoquímica, foi uma vergonha. O Jô fez. Foi. Validado. E falaram que... O Adriano fez também, São Paulo, Palmeiras e São Paulo. Maradona fez na Copa do Mundo. Fez uma Copa do Mundo, exatamente. Então é o seguinte... Lucas fez agora na Copa do Brasil. Lógico que foi. Então, não foi com a mão. O cara tá cego, tá... Então qualquer parte do corpo. Pode ser o nariz, pode ser... E aí tem uma discussão no mundo da arbitragem, né, Sormani? Sormani, que é mais cientista, pode me corrigir. Qualquer parte do corpo que tenha sangue. Porque é o seguinte, tem jogador que tem rabo de cavalo, tem aquele cabelo grande, então se o cabelo estiver à frente... Ah, boa! Isso eu não sabia. Se o cabelo estiver à frente, é impedimento ou não é? Sabe, se a barba tá na frente, é impedimento ou não é? E aí tem uma discussão científica nisso. E aí, como é que ficou? Qualquer parte do corpo que tenha sangue. Tenha sangue. Desde que tenha sangue. Se o jogador tiver a unha do... Zé do Caixão. Do Zé do Caixão e a unha estiver na frente, tá impedido ou não tá? Zé do Caixão já morreu. É, mas damos esse exemplo. Olha o debate que chegou. Sim, mas é legal isso. É legal. Raramente você escuta falar isso. Hein? Eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha eu também. pra pensar É verdade. nisso. Nunca. Porque você pega aquele zagueiro lá aquele zagueiro, que jogo foi que a gente viu que tinha... acho que foi da LDU, aquele zagueiro do Haiti. Foi, mas achou que ele tá correndo ele tá correndo e o rabo dele fica pra trás. Pra trás, vai contar dali? Vai contar dali? Não, vai onde? Exato, qualquer parte do corpo que tenha sangue que não seja o braço e a mão, porque não pode fazer. E aí ficou-se realmente muito milimétrico, né? São 2 pontos, Alfinete, né? O primeiro, eu entendo, aí é uma opinião muito pessoal do Sálvio, eu entendo que a computação gráfica do VAR é a pior coisa que tem hoje pro futebol.
Por quê? Porque se você não tem segurança na batida da bola para fazer se a bola saiu, isso tem vários estudos que comprovam que, pela regra, tem que ser no momento da bola. E quem entende de televisão vai saber exatamente o que é frame. A imagem dá o corte, a imagem deu corte, não toquei na bola, então não considera. A imagem deu corte, toquei na bola, e a bola já está na frente. Ó, você nunca vai ter precisão deste momento 0. Ou vai ser o momento 1 ou momento -1. Você não tem momento 0 na partida da bola. Então, como o chip teria. Não, então vamos lá. Estamos falando de computação gráfica. Sim, das linhas. Elaboração da linha. E aí depois você vai fazer a linha de que parte do corpo. Se o corpo está no chão, é fácil. O que é o corpo no chão? O meu pé tá na frente aqui, ó, e meu ombro tá para trás. Se a regra definisse é o pé, seria fácil. Não precisava só ser essa alteração. A regra definia é o pé. Ah, o jogador tá pulando. Puxa do pé pro chão, que é aquela linha inteiriça, azul e vermelha, e partiria dali. E aí é uma computação gráfica para elaboração da linha. E aí tem toda essa polêmica. E eu acho que vai usar o VAR, é a minha opinião. Imagem mostrou que está impedido, anula. Imagem não mostrou, mantém. Você vai ganhar o tempo do jogo, você vai dinamizar, vai ficar como polêmica. E aí vou te trazer uma informação que eu não sei se o seu público sabe disso. MLS adotou isso esse ano. Não vai usar computação, não está usando computação gráfica. A MLS não está usando computação gráfica. Vai valer o quê? A imagem. O visual. Visual. Mas não tem paralaxe, essas coisas. Isso É imagem. É imagem. É imagem. Porque mesmo com as linhas, a paralaxe você não consegue eliminar, né? Por que existe a paralaxe? Porque você quer colocar tecnologia de VAR e quer economizar a câmera. Se você consegue colocar 2 câmeras em cada lateral do campo, acabou a paralaxe. Qual é o problema? Você vai transmitir jogo em uma TV fechada que tem 7 câmeras e vai usar VAR. Você vai transmitir jogo da final da Copa do Brasil, que vai ser no domingo, que terão 35 câmeras. Vai pegar tudo. Você não pode colocar uma tecnologia de VAR em um jogo que tem 7 câmeras, Sormani. Aí eu tô com a câmera, sabe, o gol do Rony anulado contra o Atlético Mineiro. Você tá com a câmera no meio do campo, olhando em lateralidade para saber aquele gol de bicicleta do Rony. Não tem como, né? Então, mas aí, como que você resolve isso para cortar a paralaxe? 2 câmeras laterais. Você não pode... Você tem uma câmera do impedimento na linha do gol, da área. É tipo aquela câmera da chegada do atletismo, né? Mais ou menos, aí você tem a chegada, né? Mas no futebol você não tem o mas é que aí ela tá certinha. Seria 2 câmeras, 2 de cada lado. 4 câmeras para impedimento. E essas câmeras seriam juntas? Ou separadas de quanto a metragem? Não, então, vamos lá. Você tem 110 metros. Isso. Então você tem 55 em cada. Tá, você tá dizendo uma aqui, Isso, aqui. Em cada ataque, né? 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Poderia ser 2 aqui, 2 aqui, ou uma aqui, uma virada de lá pra cá, mas só que ao invés... Porque hoje a gente tem a câmera do lado oposto, certo? Hoje você tem. Que jogo? A gente tava vendo esse jogo do Brasil, por exemplo, do lado do Richarlison, né? Que jogo. Que jogo que alguns tem, outros não, né? Exato. Qual é a transmissão? Aí tá um ponto. E de televisão, né? Você é diretor de imagem de TV, você é diretor de TV. Você tem uma câmera que o VAR usa, certo ou não? Só que o alfinete tá lá no estádio assistindo o jogo. O que você vai fazer? Com o seu câmera. Pô, pega o alfinete lá. Quero mostrar o alfinete que tá aqui no jogo. Você tem o cara, a criança chorando. O que você vai fazer? Sim. Pega a criança. Nessa hora acontece o impedimento. E o VAR? Perdeu. É preciso distinguir o que é transmissão show, o que é transmissão arbitragem. É isso. Nós aqui estamos muito com transmissão show. A gente às vezes quer comparar com a Inglaterra, com a Europa é transmissão arbitragem. É uma opinião muito particular. Eu acho as nossas transmissões bem ruins aqui no Brasil. Exatamente por conta disso. Mas você diz em que sentido? Fica mostrando toda hora, público, aqueles cortes. Olha lá a torcida brasileira! Eu acho, por exemplo, quanto mais em cima tá o jogo, melhor você vê o jogo. Esse negócio de ficar cortando a imagem, mostrar a expressão do salve, do alfinete, a minha, você perde muito do jogo.
Você perde muito do jogo. E até acaba comprometendo essa questão aí do VAR, né? Porque o regulamento do VAR, ele fala o seguinte, que só vale para VAR a transmissão oficial. E aí tá um ponto-chave. E aí tá um ponto-chave, Alfinete. Aquele gol lá do Lucas, voltando falando sério agora, não vale, não, foi uma câmera feita atrás do gol pela TV São Paulo, né? E aí, Alfinete, tá um ponto-chave do VAR de uma discussão que vocês estão abrindo aqui esse espaço, que pouco se fala isso. Pouco se fala isso. Você não pode vender direitos e ter VAR. Qual a diferença da Europa para o Brasil? Na Europa não vende direitos. Na Europa vende imagem. Quem gera a imagem é a entidade que gere a arbitragem. Ela vende a imagem. A FIFA vende imagem. Ninguém compra direitos da imagem da FIFA. Compra a imagem pronta. Compra a transmissão. A transmissão. Entendeu? Aqui no Brasil quem faz é a televisão, né? É a televisão. Eu pago e compro, eu vou fazer uma transmissão show. Não estou preocupado com a arbitragem. Se eu perder a câmera do impedimento, tem história. Sabe a história do ponto cego? Sabe a história de que a câmera não pegou? Porque na hora o diretor de TV falou... Mas as pessoas não sabem disso. Eu não sabia disso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Obrigado pelo convite. Mas, bom, a gente que agradece. Não, porque às vezes a gente tá reclamando do VAR e a gente não sabe. A gente fala assim, quem decidiu a câmera não é... No gol do Corinthians não tá mostrando a câmera do impedimento. Não é pra sacanagem. É porque o cara tava mostrando a criança chorando. Tá claro pra vocês? Tá claro? Mas eu não fazia a menor ideia disso. Bacana a gente trazer esse debate. Tá claro pra vocês que o pênalti do Júnior Baiano em 98, o VAR não marcaria? Porque aquela imagem não é oficial. Tá claro, esse é o protocolo. A imagem oficial da FIFA não pega o Júnior Baiano agarrando. Então, é lógico, o árbitro... É uma imagem de uma televisão. O árbitro viu e marcou. É uma imagem de uma televisão. O árbitro viu e marcou. O árbitro viu, marcou o pênalti, todo mundo reclamou, todo mundo chiou, a FIFA mandou o árbitro embora, o árbitro americano, chegou no hotel, o passaporte dele foi embora, aí a TV Suíça depois mostrou, ele virou instrutor da FIFA, inclusive depois a FIFA pediu desculpa pra ele, mas virou instrutor da FIFA. Naquele jogo, o VAR não marcaria aquele pênalti. Não tinha essa imagem. Porque a imagem oficial não teria. Então esse é um ponto importante. Aí, só para concluir, Alfinete, eu sei que a questão da linha do impedimento, eu acho que é isso. É preciso saber que isso é uma confusão lá quando não tinha árbitro de futebol. Era para resolver o problema, mas não resolveu, Alfinete. Pois é. Criou mais. Se criou, eu acho, o Sormani Alfinete, que faltou o VAR no futebol brasileiro, que é o país que tem a maior experiência de jogos com VAR, quantitativamente falando. Ser conta-gotas. Vamos implantando aos poucos. E a questão da computação gráfica até hoje não chegou numa solução, na minha opinião. Ninguém confia nisso. Perdeu a credibilidade. A própria Premier League diz que a possibilidade de ter até 38 centímetros de margem de erro. Margem de erro é muita coisa. Muita coisa. Como é que você vai marcar um impedimento assim? Então, 38? 38, cara. É isso aqui, ó. Perfeito. E aí, 2 pontos. O primeiro, o impedimento semiautomático que nós vimos na Copa do Mundo. Esse é mais preciso. Que não é o do chip. É o impedimento que usa tecnologia em todo o campo. É fácil implantar em uma Copa do Mundo, em uma competição momentânea. Um evento de tiro curto. E que você já tem os estádios definidos. Meia dúzia de estádios, sei lá. Ou 12 que seja. Mas é difícil você implantar em 20 arenas ou 20 estádios no futebol brasileiro. Nós temos aqui 12 arenas de Copa do Mundo, e hoje até mais, que foram construídas. Mas... Vou dar alguns exemplos. Tem uma Vila Belmiro, por exemplo, que não tem a menor condição. Bragança Paulista, Vila Belmiro, vamos citar alguns São exemplos. Januário. E se tiver em um, tem que ter em todos, né? Exato. Então você não... A tecnologia é muito mais precisa e rápida, está comprovado. Mas por que não implantar? Não é só questão de custo financeiro, é infraestrutura. Então tá aí um ponto importante, que foi uma solução encontrada para a Copa do Mundo. Esses times que não tem estrutura, estraga. Mas o estádio lá é nosso, né? Tá pago, não tem problema nenhum. E o que Vamos lá, salve o seguinte. E vou te falar uma coisa, Sormani. Depois que eu parei de apitar, se tem um prazer que eu passei a ter na minha vida, foi ir a Santos, chegar cedo, antes do horário do jogo, dar uma volta inteirinha assim na Vila Belmiro, que parece uma praça, né? Compra um sanduíche, né, ali, comendo sanduíche, entro por trás, lá, atrás do gol, fica sentadinho ali. Que espetáculo para assistir o jogo lá na Vila Belmiro, hein? Não é tão legal quanto no Parque São Jorge, né? A gente viu esses dias aí, Corinthians jogando feminino lá, lotou o Parque São Jorge, mas vocês estão chegando quase lá.
no Parque São Jorge. Não vamos nem falar sobre a arena, né? Aí é sacanagem, né? Mas na arena também é agradável Mas assistir então, jogo de o que futebol. vai decidir? Vai ficar essa linha, não vai? Não, assim, a linha tá aí, é a computação gráfica. Não, tá, mas o que Tem o vai... impedimento semiautomático. E aí o que tem de debate? Isso E aí o que tem de debate que é a novidade, né? Há muito tempo que se propõe, que se manda isso para a FIFA. Eu mesmo fui uma das pessoas que mandei isso para a FIFA. E com a tecnologia... Então você é a favor, né? Que seja Totalmente desse favorável. jeito. Você é a favor, senhor Mani, de mudar essa... Assim, Só para esclarecer e para te entender como que surgiu isso, por causa da tecnologia. Escutei um instrutor japonês falando e dando isso como sendo uma solução para resolver o problema do impedimento. E que seria o seguinte: para estar impedido, não é qualquer parte do corpo à frente. É só alterar rapidamente a regra do futebol. O corpo inteiro está à frente do penúltimo defensor. 100% do corpo tem que estar à frente. Qualquer contatozinho ainda não está impedido. Sabe qual a grande vantagem disso na tecnologia? Que esse instrutor da FIFA, que ela é da Sony, inclusive, e que é muito especializado nisso, que na hora de você fazer a computação gráfica disso, você não faz linha, você gera um vão, você vai gerar, ao invés do corpo estar assim em contato, você vai gerar um vão entre os dois corpos, e para a tecnologia você visualiza Isso, pode pôr uma cor em cada um. que o jogador não está impedido. Facilita na hora da computação gráfica e você não precisa daquele impedimento semiautomático que precisa de estrutura. Só que para isso tem que alterar a regra. E aí, Alfinete, o que acontece? O VAR veio ao futebol e a regra continua obsoleta. Por que que o árbitro, num tiro de meta, fica fazendo isso? Porque tá demorando. Por que o árbitro fica fazendo isso? Porque aconteceu algum lance na área, o jogador quer começar a reiniciar o jogo e a regra diz que se ele reiniciar o jogo, o Palmeiras e Botafogo, e aí veio uma imagem, o cara tá passando lá a imagem 1, imagem 2, imagem 3, câmera 1, câmera 2, câmera 3, pra ver se teve mão, se não teve mão. Se o cara inicia o jogo, e aí o árbitro falar, qual foi o jogo que foi? Agora já foi. Foi Palmeiras e Copa do Brasil. Não, Palmeiras e São Paulo. Na Copa do Brasil do ano passado. Do ano passado. Isso. E o cara tava vendo e perdeu, aí falou, agora já foi. Por que agora já foi? Porque o jogo reiniciou. Então, assim, a regra tá lá de 1863, que nós começamos aqui o nosso bate-papo. Isso, é verdade. E o VAR tá hoje. Ninguém pensou em falar, hoje tem tecnologia. O que eu tenho que fazer para adaptar a regra? Tem muita coisa. Uma delas é o impedimento totalmente favorável, colocar o corpo à frente, a maioria desses lances, e nós começamos a falar da regra inteligente do impedimento, isso não é ganhar território, né, Sr. Mani? Se só o corpo está à frente, sabe, eu sou defensor, sabe, vamos falar da Arábia Saudita, né, contra a Argentina. Cara, se é o corpo à frente, o território ainda é grande que o cara tem que conquistar. Sim, é muita coisa. Né? Se eu dar só esse espacinho do território, a regra do impedimento ainda continua inteligente. Sim. É isso. Vai ser Totalmente alterada. favorável a essa alteração.